Aqui é a Gi Ferreira trazendo muito mais informações para você. Aliás, você merece. Fique aqui com a gente e tenha as informações na palma da sua mão. Compartilhe esse vídeo. Fala pra galera! Então, continuando a leitura do livro, O Diário de um Banana. Espero que vocês estejam adorando. Então, vamos lá! Domingo. A reforma estava indo muito bem, mas aí os vizinhos começaram a reclamar. O senhor Laroca implicou com barulho, porque trabalha à noite no hospital e precisa dormir durante o dia. Aí a mamãe pediu para os operários tentarem não fazer tanto barulho, mas não é fácil quando se está lidando com martelos. A vizinha do outro lado, a senhora Tuttle, também não ficou nada feliz com a obra. Parece que um dos operários passou com um carrinho de mão no canteiro dela, e agora ela quer que a gente reponha as flores perdidas. E não são só os vizinhos mais próximos que estão reclamando. A senhora Rutowski mora do outro lado da rua e parece que o gato dela entrou no nosso quintal e pisou num prego. Então ela falou para o papai que ele ia ter que pagar a conta do veterinário. Todas essas reclamações só atrasam as coisas, fazendo a reforma demorar ainda mais. A única pessoa que está avançando de verdade por aqui é o Manny. Ele encontrou uma caixa de ferramentas de brinquedo no porão e pegou restos de tábuas na caçamba. Não sei bem o que ele está construindo nos fundos do quintal, mas estou bem impressionado. A caçamba, com certeza, é a coisa mais legal da reforma. Quando o lixo do meu quarto fica cheio, é só esvaziar ali, bem embaixo da minha janela. O melhor de tudo é o quão fácil ficou para levar o lixo para fora no domingo à noite. É minha tarefa etiquetar todos os sacos, de acordo com o tipo de lixo, e levar tudo para a rua. E isso é uma chatice, principalmente quando chove. Mas com a caçamba, nem preciso me preocupar com etiquetas. Basta jogar os sacos direto lá dentro. Mas hoje à noite cometi um erro bem idiota. Não estava a fim de tirar cada saco da lixeira, então tentei esvaziar tudo dentro da caçamba de uma vez. Infelizmente, não percebi como a lixeira estava pesada e não consegui levantar até o alto da caçamba. Aí a coisa toda tombou para trás e o lixo caiu dos sacos. Então voou o lixo para todo lado e precisei enfiá-lo de volta nos sacos. Para piorar, ventou bastante essa noite e o lixo saiu voando por toda parte. Não foi nada divertido correr atrás daquela sujeira no escuro. Passei um tempão arrancando o lixo dos arbustos do senhor Laroca. Devia ter me lembrado que ele trabalha à noite e sai bem naquela hora. Segunda-feira. Fui para a cama bem tarde ontem, porque tive que convencer o senhor Laroca de que não estava espalhando papel higiênico nos arbustos dele de propósito. Mas precisava muito de uma boa noite de sono, porque tive uma prova super importante hoje de manhã e acho que não me saí muito bem. Era uma daquelas provas que a escola inteira precisa fazer. Os professores estavam preparando a gente fazia semanas, porque pelo jeito essas notas são importantes. Acho que a nossa escola foi bem mal nessa prova no ano passado, e se acontecer de novo, vão rolar uns cortes de verbas. E isso significa que alguns professores podem perder o emprego. Além disso, algumas atividades podem ser extintas, como as aulas de artes e de música. Queria que os alunos pudessem opinar sobre o que cortar, porque, por mim, educação física já teria sido banida há muito tempo. Os professores estavam todos muito estressados com essa prova, então as últimas semanas não foram nada divertidas. Essa pressão está afetando os alunos também. Por isso, na semana passada, a escola botou um cachorrinho anti-estresse na biblioteca, para dar uma amenizada no clima. Só que a galera se empolgou demais. Aí o cachorro ficou estressado também. O cachorro começou a correr em círculos e fazer xixi em todo lugar. Então o pessoal da escola o substituiu por um lagarto anti-estresse. Só que ninguém mais quis tocar naquela coisa. Por falar em estresse, não estava muito afim de ir para casa esta tarde, porque sabia que iam abrir um buraco na parede para juntar a parte nova com o resto. Fiquei com medo de que, sem querer, eles arrebentassem algum cano, e não ia querer estar por perto quando isso acontecesse.
Roderick achou que fossem usar uma bola de demolição para abrir a parede. E a ideia do meu irmão era gravar um clipe da banda dele quando isso acontecesse. Então o Roderick e os caras da banda ficaram bem decepcionados quando chegaram lá e os operários já tinham aberto a parede com uma serra elétrica. Nem sinal do epóxi, e isso foi um alívio. Mas o que os operários acharam dentro da parede foi tão ruim quanto. A madeira por trás das placas de gesso estava podre, por conta da infiltração causada pelas calhas entupidas. Pelo jeito, tinha mofo tóxico nas paredes, e estávamos convivendo com isso fazia um tempão. Além disso, acharam ninhos de roedores nas paredes, o que significa que a gente estava compartilhando a casa com uma colônia de ratos. É assustador pensar que existe um mundo inteiro dentro das paredes sem a gente saber. Foi por isso que decidi que a minha primeira casa vai ser 100% de vidro. Sexta-feira. Desde que abriram aquela parede, estamos achando cocô de rato em todas as bancadas da cozinha. Isso significa que agora os ratos estão à solta. A mamãe falou para ninguém deixar comida por aí, senão os ratos vão começar a subir onde a gente come. Por isso estamos tentando manter tudo bem limpo, e eu guardei as guloseimas onde os ratos não alcançam. O papai está pesquisando uma forma de se livrar dos ratos, sem precisar machucá-los. Mas o Roderick tem suas próprias ideias sobre o que fazer. Ele sugeriu comprar uma cobra e deixar a natureza cuidar do resto. Quando a mamãe perguntou o que a gente ia fazer com a cobra, depois que ela devorasse os ratos, Roderick falou que era só comprar um mangusto para caçar a cobra. Por isso preciso lembrar de nunca visitar a casa do Roderick quando crescer. E os ratos não são o único problema. Tem vespas dentro de casa também. A mamãe encontrou uma no aparador da lareira, ontem à noite, e tinha outra voando na cozinha hoje durante o café da manhã. Ninguém sabe como elas estão conseguindo entrar, porque as janelas estão sempre fechadas, e a gente só abre a porta quando necessário. A mamãe acha que elas podem estar passando pela lona que estenderam para cobrir a lateral da casa, então mandou o papai dar uma olhada para ver se não tem nenhuma fresta por onde os insetos possam passar. Só que o papai não ficou nada contente com isso, porque estava caindo um temporal. Eu até teria ajudado, mas fiquei com medo de ser atingido por um raio. Lá na escola, o Albert Sandy contou uma história de um garoto que levou um raio na cabeça enquanto andava de canoa e continua carregado de eletricidade até hoje. Bom, o pessoal da minha mesa no refeitório achou isso o máximo, mas sei que se acontecesse comigo, todo mundo ia acabar me usando como carregador de celular. O Roderick tinha uma teoria sobre as vespas, mas para mim parecia meio louca. Ele explicou que existem vários tipos de vespas, como vespas de papel ou vespas de lama. Disse que essas deviam ser vespas de esgoto, que estavam entrando pelas privadas. Bom, nunca ouvi falar de vespas de esgoto na minha vida, mas também não vou arriscar. Agora estamos com infestação de roedores e também uma de insetos, e não sei o que é pior. Nossa casa bem que podia ser infestada por um bicho fofo, porque se rolasse uma invasão de coalas, não veria problema algum. Sábado. Na semana passada, os operários precisaram desligar nosso ar-condicionado para instalar um aparelho maior. Por isso está todo mundo dormindo no porão, já que é o único lugar fresco da casa. Dá para entender porque o Roderick adora ficar lá embaixo, principalmente no verão. Mas não gosto do subsolo, o que está me fazendo repensar todo o projeto da Casa dos Sonhos. O papai contou que quando era criança, algumas pessoas construíam bunkers para se esconderem, caso estourasse uma guerra ou coisa do tipo. Bom, viver num espaço minúsculo embaixo da terra com a família inteira parece uma péssima ideia. Para começar, as guloseimas acabariam no segundo dia. E se a gente tivesse só um banheiro lá embaixo, seria um problemão. Acho que precisaríamos de um periscópio para ver se a barra estava limpa na superfície. Mas se a lente ficasse bloqueada, nunca daria para saber quando poderíamos subir. O papai falou que algumas pessoas ainda constroem bunkers
para se protegerem de desastres naturais, como tornados ou coisas desse tipo. Bom, hoje de manhã pensei que estivesse rolando um terremoto e a última coisa que ia querer era ficar embaixo da terra. Mas o chão tremeu porque os operários estavam usando britadeiras. Eles estavam quebrando a antiga entrada da garagem para fazer uma nova. E os vizinhos com certeza não iam gostar do barulho, principalmente o Sr. Laroca, que tinha acabado de chegar do trabalho no hospital. Mas fiquei empolgado com a nova entrada. A antiga estava em péssimo estado e não dava para usar para nada. Talvez tenha sido isso que me impediu de virar um atleta profissional todo esse tempo. Quando tiraram o entulho e o caminhão apareceu para despejar o concreto novo, comecei a ficar nervoso. Tem um monte de babaca aqui no meu bairro, e se eles virem concreto fresco, vão escrever um monte de bobeira nele. Além disso, os gatos da senhora Rutowski têm frequentado muito nosso quintal à caça de ratos, e eu não quero marcas de patas no concreto fresco. Por isso, depois que os operários terminaram, fiquei patrulhando o terreno para manter todo mundo longe. Estava de olho na rua, mas deveria ter vigiado melhor a garagem. Ouvi a porta da garagem se abrir e Roderick estava dando ré na van. Tentei avisar para ele parar, mas a música estava alta demais. Não pude acreditar que ninguém avisou Roderick sobre a entrada da garagem, mas tinha uma boa explicação, porque lá dentro estava rolando um problema mais sério. Vi fumaça saindo pelas janelas do primeiro andar e ouvi sirene se aproximando. A mamãe saiu correndo pela porta da frente e o papai veio logo atrás. 10 segundos depois, um caminhão dos bombeiros chegou e uns caras saíram de lá. Eles passaram correndo pelo gramado e pelo concreto, que ainda estava fresco. Foi quando todo mundo percebeu que o Manny ainda estava lá dentro. Por sorte, ele já tinha prática em lidar com essa situação. A boa notícia era que não havia incêndio nenhum, só fumaceira mesmo. A má notícia era que a culpa tinha sido minha. Semana passada, quando a gente teve que guardar comida por causa dos ratos, escondi umas guloseimas no forno. Quando a mamãe foi pré-aquecer o forno para fazer uns bacons, as embalagens derreteram. E isso foi muito triste, porque desperdiçou uns bons pacotes de batatinhas fritas. Esse, com certeza, foi um daqueles momentos em que eu adoraria ter uma passagem para o outro mundo, no fundo do meu armário. Quarta-feira. Acredite se quiser, mas a mamãe e o papai já esqueceram o lance das batatinhas fritas. E isso é uma ótima notícia para mim. Mas o motivo para eles terem esquecido, na verdade, é péssimo. Dias atrás, o fiscal de obras da prefeitura veio inspecionar a estrutura da ampliação da casa. E enquanto fazia isso, descobriu que a estrutura inteira estava quase 1 metro mais perto da propriedade da senhora Turtle do que deveria. Acho que o pessoal da construtora pisou na bola quando fez a planta, mas a prefeitura não percebeu o erro e deu o alvará mesmo assim. Então os envolvidos começaram a jogar a culpa uns nos outros, já que ninguém queria assumir a responsabilidade. O fiscal falou que àquela altura, a única coisa que dava para fazer era pedir para nossa vizinha assinar uma permissão para a construção avançar um pouco mais do que deveria. Só que isso não ia ser fácil. Outro dia, quando vieram arrumar os estragos da nova entrada da garagem, os caras montaram o misturador de concreto no nosso gramado. Acho que eles esqueceram que era um declive. O misturador tombou e despejou concreto fresco bem no canteiro da senhora Tuttle. Aí, quando a mamãe e o papai foram pedir a permissão dela para deixar a nova estrutura onde estava, ela não parecia muito a fim de ajudar. A senhora Tuttle não cedeu. Então o fiscal avisou a mamãe e o papai que a estrutura ia ter que ser demolida. Foi o que aconteceu hoje à tarde. Agora todo mundo está descontente, menos o Manny, que terminou a construção dele hoje e deu uma festa de inauguração. Continua no próximo vídeo. Fique com Deus e até lá!